A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia para você que nos assiste. Dominicalcast já está no ar, domingo 9 da manhã. Acorda que Deus está te chamando para ouvir uma palavra, para você ser abençoado e edificado nesta manhã. Está conosco hoje pastor Elder Silva, 47 anos, né? E há 32 anos caminhando com Deus ali, convertido para a honra e glória do Senhor. É importante ressaltar a nossa alegria, né, de toda a equipe Dominicalcast aqui nos estúdios Magalhães, né, juntamente com o Pedrinho aqui na gravação, que é o primeiro pastor português a sentar nessa cadeira. Primeiro de muitos, né? Já tivemos aqui vários pastores, missionários também, de vários locais, né? Mas um pastor português, e é uma honra, pastor Elder, recebê-lo nessa manhã, né? Agradecer ao Senhor por ter tirado um pouco do seu tempo para compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Um pouco da sua vida também, do seu testemunho. E hoje o tema é de extrema importância, pois é algo que já preocupa, né? Já preocupa as pessoas, né? Os líderes, o próprio Jesus, quando esteve entre nós, que é a religiosidade. É uma palavra bonita, né? Religião. Qual a tua religião? Ah, olha, o homem é muito religioso. Mas o que será realmente que está por trás de tudo isso? A religiosidade e os seus perigos. Pastor Elder vai tratar um pouco sobre esse tema conosco hoje. Mas, pastor, fique à vontade para dar um bom dia para esse povo abençoado. Bom dia, paz de Cristo a todos que nos ouvem nesse domingo pela manhã ou no outro dia que você vai ouvir este podcast. Sejam muito bem-vindos, que esta pequena reflexão seja para o nosso crescimento espiritual. É um prazer, muito obrigado, irmão Micael, por nos ter endereçado este convite. Claro. Já era para ser há mais tempo, mas é tudo no tempo de Deus. Exatamente. E Deus sabe todas as coisas. Obrigado ao Pedrinho por estar nos a ajudar aí nas gravações. E é um tema interessante porque religiosidade, a palavra vem da religião, não é? E o que é que significa religião? A palavra religião significa religar o homem a Deus. Só que muita gente usa essa palavra quase como se fosse vocês brasileiros chamam um time, nós chamamos clube de futebol. Eu tenho a minha religião. Eu tenho a minha religião. E isso está a ser o perigo dentro do mundo evangélico e não só, principalmente para quem não é evangélico. Porque nós queremos evangelizar, ganhar almas, porque foi para isso que Deus nos escolheu. Deus não nos escolheu para a gente estar sentado a ouvir a palavra e engordar e não passar para o outro. Deus mandou-nos fazer o ID. E para fazer o ID é falar do amor de Cristo. Mas a religiosidade, em vez de estar a religar o homem a Deus, ela está a afastar o homem de Deus. Porque eu quero dizer que a minha igreja é melhor. Eu quero dizer que a igreja do outro é pior. Eu quero apontar os erros de A, B ou C. Porque eu estou mais preocupado em ver a perfeição dentro da minha igreja e a imperfeição da igreja dos outros, e está nesse debate, e isso começa a afastar as pessoas. E o exemplo é, para quem anda na rua a evangelizar, por exemplo, hoje a gente vai com um folheto, vai com um panfleto, vai com um jornal, com algo bíblico, uma mensagem, as pessoas parece que estão a levar um choque, elas fogem. Parece que a gente está pedindo alguma coisa, não é? Ao invés de entregar. Parece que ficam com aquela... Por quê? Porque muitas estão magoadas. A religiosidade magoou muitas pessoas. E eu posso lhe dizer que nesta caminhada em Portugal, e não só, mas principalmente em Portugal, nestes 32 anos, nós já podemos dizer que se nós tivermos, eu vou falar assim por alto porque eu não tenho dados comigo, se nós tivermos, imaginemos, numa população de 5% de evangélicos em Portugal, se calhar nós já tivemos 10 ou 15% que já estiveram do lado destes 5%. E porquê que não está? Porquê que não cresceu? Porquê que em vez de termos neste momento 10%, 15%, 20% de evangélicos,
a gente diminuiu. Ao invés de religar, por que desligou? Desligou. Né? Por quê? Isso é muito interessante, né? Para você ver o que a gente vai falar aqui hoje. Né? O pastor Helder já deu uma pincelada e já vamos passar para o tema. Né? Mas antes, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Né? São duas, na verdade, que são de praxe. Né? Agradecer a você que está conosco nesse domingo, nessa manhã. Né? Fique ligado, tem muita coisa para que você venha aprender ainda hoje. Deus quer falar com você. Pastor Helder, como o senhor está vendo, a nossa bancada aqui está, cada dia ficando mais bonita, mais cheia. E eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor trouxe nessa manhã para deixar aqui de lembrança, né, nesta bancada? Eu trouxe algo que até tem a ver com este tema. Olha só. É uma pequena lembrança de um projeto que, juntamente com a minha esposa, eu costumo dizer que esse projeto é de Deus, não é meu, mas Deus deu para mim, para a minha esposa, direcionar, que é um projeto que se chama Alimente um Sorriso. Ele está sediado lá em Moçambique, no distrito da Beira, na cidade de Yamatamba, onde nós damos um apoio social. Neste momento são mais de 168 crianças, começamos com 110, e nós divulgamos o projeto, falamos do projeto sem religiosidade. Ou seja, o projeto não tem uma placa de igreja, o projeto não tem uma denominação, porque o projeto serve somente para ganhar almas. O projeto serve para fazer a obra social, dar um conforto àquelas crianças que muitas delas são órfãs, não têm pai nem mãe, mas que por trás de uma criança as pessoas às vezes esquecem-se que também são almas. Porque às vezes a gente está à espera só que buscar os mais velhos, os pais, os avós e tudo, mas o que é que a palavra do Senhor fala? Quando fazeis a um desses pequeninos, certamente fazeis a mim. Ou seja, eu não estou a fazer àquela criança que eu não conheço. Eu estou a fazer ao próprio Senhor Jesus. E é interessante que muitas pessoas, Miguel, quando se dirigem para mim, e já tive isso de prova, a pessoa disse assim, sabe, Helder, eu vou ajudar porque não é para a tua igreja de onde tu congregas, é para esse trabalho. E a pessoa às vezes não entende aquilo. Até que houve uma pessoa que me conhece de criança, pessoa da minha infância, que ela disse assim, se eu tivesse que ajudar, ajudava a minha igreja. A pessoa até é da religião católica, que é a religião que predomina aqui em Portugal, e ela disse, se tivesse que ajudar a minha igreja, ajudava a minha, não ia ajudar a tua. Mas como isso é uma obra social, eu vou ajudar. E isso é muito interessante, porque está, digamos que, a tirar a religiosidade de muitas pessoas. Vários ministérios têm aderido, pastores amigos e tudo isso que têm contribuído para esse projeto, que desde já agradeço em nome de todos, não vou enumerar para não me esquecer nenhum, mas... e fizemos essa pequena lembrança e aproveitámos que íamos estar aqui, trouxemos para divulgar, e desde já, você que quer seguir as nossas páginas e ajudar nesse projeto, será um prazer, porque vamos, digamos, religar e não desligar. Amém. Inclusive, a gente vai estar passando e vai estar deixando no link dos comentários, né? O @ é Alimente um Sorriso no Instagram. Dá uma olhadinha lá você pode conhecer melhor o projeto, né? Tem imagens, tem vídeos, né? Uma bênção. E no Facebook, Alimenta um Sorriso, tá bem? E do Pastor Helder, também, se você quiser conhecer um pouco mais, e eu indico, conhecer um pouco mais sobre esse pastor, sobre esse homem de Deus, Pastor Helder Silva, está também no Instagram. De repente você quer pedir uma oração, quer pedir um aconselhamento, procure lá, Pastor Helder Silva, mande uma mensagem, né, pastor? Eu posso deixar o meu número de telefone? Claro, vamos pôr, não tem problema, né? Vamos pôr também o número do WhatsApp do Pastor Helder, e aí você pode estar, olha, pastor, me interessei, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre o projeto Alimente um Sorriso. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouco mais. Pronto, você vai ter a oportunidade de estar conversando diretamente com o Pastor Helder, e com certeza vai fazer toda a diferença a tua ajuda, né? O teu auxílio, porque as crianças, o pastor estava comentando comigo, hoje são mais de 168, tem mais.
que é bem provável. O último dado que ele teve, né, essa semana eram 168, mas está sendo acrescentado a cada dia, né, mais crianças ali. E ele dizendo para mim, Micael, as crianças eu poderia, né, a gente poderia dar água, tudo, né, mas só que a água de lá é contaminada, então a gente prefere dar o sumo, né, até por ter mais vitaminas, inclusive. Então esse projeto, através da ajuda que o pastor Helder tem mandado, né, tem comprado ali sumo, tem comprado o alimento, arroz, né, tem todo um relatório, algo bem transparente que você está também convidado a participar e a fazer parte desse projeto, não é, pastor? Com certeza. Amém. Mas também o pastor está aproveitando a oportunidade, pastor, o senhor pode ficar à vontade para falar sobre um evento que irá acontecer. Olha, preste atenção, hein? Tá pertinho, dia 10 e dia 17 de novembro, não é? Vai ocorrer daqui uma semana esse evento chamado Os Vencedores, que o pastor Helder agora vai falar um pouquinho sobre. É um evento que já vai ser já no próximo domingo, dia 10, lá em Lisboa, no Hotel Roma, na Avenida Roma, número 33. Vai ser um evento para você que diz assim, eu sou um vencedor. Ou se não, aquela pessoa que diz assim, eu achava que era. Eu já tive sonhos, tive projetos e talvez as vozes negativas foram tantas que eu acho que já não é para mim. Eu vejo o meu vizinho a vencer na vida, seja financeira, profissional, espiritual, dentro da igreja, e o sonho começou a ficar para trás. Então, você tem uma grande oportunidade. Vai ser no dia 10 em Lisboa, no dia 17, daqui a 15 dias, será ali no Porto, na Travessa Antero de Quintal, no Hotel Cristal. Vai ser algo tremendo, tremendo. E deixo só uma pequena dica. Começa às 10 da manhã, ambos os eventos, tanto em Lisboa, dia 10, como no Porto, dia 17, mas chega um pouco cedo, porque as salas são limitadas, elas são pequenas, as salas dos hotéis, e então para você não ficar de pé, para você não ficar à porta, chegue cedo, porque vai ser algo que talvez você nunca viu ou talvez você já não vê há muito tempo, porque o poder de Deus vai se manifestar digamos que naquele encontro dos vencedores, porque é interessante que quando nós estamos, por exemplo, quem anda no mundo do desporto, quando a gente fala com Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar, a gente só ouve coisas grandes. Se a gente for falar com essas pessoas do mundo do desporto, seja no mundo motorizado, Valentino Rossi, eles só falam de coisas grandes. Porquê? Porque eles são vencedores. Eles vivem coisas grandes, né? Eles sabem o que é vencer. E nós queremos passar isso para as pessoas, que elas também podem vencer. Porquê? É a Bíblia que fala. É a palavra do Senhor quando ela diz assim, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Se eu sou herdeiro em Cristo, co-herdeiro em Cristo, sou herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo, quem é o filho de um rei? Se eu chego ali a Marrocos, chego aqui a Espanha, nossa vizinha Espanha, tem um rei, tem os seus filhos. Será que algum deles é mendigo? Será que algum deles passa necessidade? Será que algum deles vai passar dificuldade? A pergunta é essa. Você não é um filho de Deus? Você não é herdeiro em Cristo? Então não perca essa oportunidade. Vai ser algo tremendo. Dia 10 em Lisboa, dia 17 no Porto, e qualquer dúvida, depois no meu contacto, você pode estar a ligar no WhatsApp ou no normal, que a gente vai explicar tudo direitinho, vai ser tremendo. Não perca essa oportunidade. Bênção de Deus. Os Vencedores, dia 10 e dia 17 de novembro. 10 em Lisboa, para você que está aí mais próximo de Lisboa ou em Lisboa. E dia 17 de novembro, para você que está aqui em Gaia, no Porto, né? Aqui em Espinho. Pronto. Bênção de Deus, pastor. Muito obrigado. Vai ficar aqui, certamente, sempre que nós termos os programas, né? Sempre aos domingos, vamos deixar aqui na nossa bancada e vou estar lembrando desse projeto, né? E desejando e querendo que as crianças continuem a sorrir, né? Alimente um sorriso, bênção de Deus. Pastor Helder Silva, confesso que já ouvi isso muitas vezes, sempre que pergunto, mas de um português é a primeira vez, pelo menos de um pastor português. Quem é Jesus Cristo de Nazaré para o Senhor, pastor Helder?
uma pessoa que já está há 32 anos caminhando com Cristo, né? Há 6 anos exercendo um cargo de pastor, né? Digamos assim, com essa nomenclatura, mas conhecendo um pouco da sua vida, eu sei que você já é pastor há muitos anos, né? Mas ordenado como pastor há 6 anos. Quem que é Jesus Cristo de Nazaré para você? Eu posso dizer que desde o dia que eu aceitei Jesus, na minha tenra idade, Ele é o meu tudo. É o meu tudo. Porque não há palavras para descrever quando nós já passamos por tanta dificuldade, por momentos tão adversos na nossa vida, e se a gente está de pé, aqui todo direitinho, quem olha parece que está tudo bem e tudo isso, se a gente não tem Jesus, aonde é que eu estaria? Ou seja, Jesus para mim é tudo, é o meu Salvador, é o meu Criador, é o amor da minha vida, é aquele que eu sei que nos momentos bons e maus está do meu lado. É aquele que eu, quando clamo, dia e noite, a qualquer hora, nunca está distraído. Às vezes a pessoa tem um amigo, tem um problema, liga para o amigo não atende o telefone. Jesus não precisa de telefone. Jesus só quer que a gente fale com Ele. Ou seja, Ele é tudo para mim. Amém. Bênção de Deus. O telefone dele está sempre ligado, né? Sempre ligado. E a gente sempre tem, como diz a história, nem que seja cobrar, a gente pode ligar, né? Mesmo se não tiver crédito, né? Mesmo que não tenha crédito. Amém, pastor. Pastor Helder, partindo para o tema, né? O senhor deu uma introdução, né? Agora no início, sobre a religiosidade e seus perigos, né? Como a gente já falou aqui, a religião, então, ela tem o poder de religar, né, a Deus, a Cristo. Mas a gente tem visto hoje, né, infelizmente, dentro das igrejas, né, no mundo eclesiástico mesmo, que de certa forma a religião está afastando almas de Jesus Cristo, né, do verdadeiro evangelho, né? E isso é um perigo, né? Porque a gente imagina assim, eu pelo menos imagino dessa forma. Se eu estiver em casa, né? Olha como que o homem imagina. Se eu estiver em casa, eu estou a 10 quilômetros, é um exemplo, tá bem? De Deus. Mas se eu estiver dentro da igreja, eu estou a 5 quilômetros de Deus. Mas se eu estiver dentro daquela outra igreja que, nossa, a gente olha que está mais bonita, mais organizada, eu estou a 1 quilômetro de Deus, né? Porém, não é bem assim, né? Não é bem assim. E o senhor fique à vontade para falar um pouco para a gente sobre o perigo da religiosidade. É assim, o que eu falo, assim, e que eu toco muito nessa tecla, nós temos que aprender de uma vez por todas a vestir a camisa de cristão. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu não preciso andar com uma bandeira lá fora a dizer que eu sou pastor, que eu sou isto, que eu sou aquilo. Mas as pessoas têm que ver algo em mim diferente. O que é que a palavra do Senhor diz? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mas será que eu tenho iluminado alguém? Será que eu tenho temperado a vida de alguém? Ou eu tenho sido, pelo contrário, uma escuridão na vida de alguém? Ou eu tenho até colocado sal a mais ou sal a menos na vida de alguém? Com licença. Ou seja, nós temos que ter uma temperança nas coisas de Deus. E a religiosidade é um perigo porque muitos cristãos, eu quero acreditar que muitos não é por mal, eles querem tanto incutir aquilo que eles acham como foi bom para eles. Eu digo assim, Jesus é tudo da minha vida, é o amor da minha vida. Só que eu tenho que ver e fazer uma autoanálise e dizer assim, espera lá, mas eu estou há 32 anos a aprender e agora vou falar com uma pessoa pela primeira vez de Jesus e eu quero pegar neste pacote de 32 anos e meter tudo em 5 minutos nela. Eu vou afastá-la. Aí está um dos perigos. É eu querer dar àquela pessoa tudo de uma vez só. E uma criança, quando nasce, ela vai ter no máximo o leite materno, ou se ela não conseguir o leite materno, é leite na mesma, leite em pó feito. Sim. Ninguém vai dar uma feijoada para aquela criança recém-nascida. Ninguém vai dar um prato feito. Tudo tem o seu tempo. Mas a religiosidade, ela tem afastado as pessoas
porque começa-se a entrar num debate. Aquilo que você falou. Não, vem para a minha igreja, lá eu sinto a presença de Deus. Não, ali eu não senti tanto. Não, espera lá. Se você não sentiu a presença de Deus, o problema está em você. Não está na igreja. Porque a igreja não é as 4 paredes, não é a placa. A igreja sou eu. As pessoas têm que olhar para mim, mesmo sendo um homem falho, porque sou humano, mas elas têm que olhar para mim e dizer assim: você é diferente. Você é diferente. Eu tenho sempre esse exemplo quando às vezes me perguntam como é que eu conheci a minha esposa e tudo. E eu tenho esse exemplo bonito, que é a minha prima, sendo uma pessoa que não é dos caminhos evangélicos, ela olhou para a minha esposa, trabalhou com ela, na altura eu nem conhecia a minha esposa, e quando ela me apresentou, ou ia para me apresentar a minha esposa, a primeira coisa que ela falou para mim foi assim: filho, eu vou-te apresentar, que eu trato ela por minha menina. Ela é diferente. Eu não te sei explicar, ela é diferente. Só que, para quem está do lado de cá, que sabe o que é ser cristão, soube logo o que é que ela queria dizer. Nós somos diferentes. Sim. Somos diferentes como? Nós transmitimos amor, transmitimos paz, transmitimos algo que o povo precisa. O povo lá fora não quer religião. O povo lá fora não quer ouvir de fanatismo. O povo lá fora quer ouvir apenas que ela tem valor. Como é que eu vou ganhar alguém para Jesus se eu não ganho ela para mim? Eu que ando no mundo do Evangelho, pregado porta em porta, desde os meus 15 para 16 anos. Eu entrei com 15, passado uns dias 16 e por aí fora. E já vou fazer 48 daqui a um mês. E quando eu entro, e falo isso para todo mundo, quando eu entro na casa de alguém para evangelizar, ou na rua, eu tento ganhar a amizade com aquela pessoa. Eu tento criar ali uma empatia. Porque se eu for impor uma religiosidade, a pessoa nem me vai ouvir, por muita boa intenção que eu tenha. Por muita boa intenção que eu tenha. A pessoa vai dizer assim: é mais uma. É mais uma religião. Às vezes até já nos taxam, é A ou B ou C. Ou seja, porquê? A pessoa está errada? Não. Se calhar a pessoa está, como dizemos aqui em Portugal, calejada. A pessoa já levou tanta decepção, já foi tão decepcionada com as igrejas, com nós pastores, que elas hoje até é quase como se fosse um repelente. Elas não querem ouvir falar. Elas não querem. E o perigo está aí. É nós, o que é que estamos a fazer para trazer essas pessoas de volta? O que é que temos feito? Porque, eu falo como pastor, eu não sou o dono das pessoas. As pessoas não são minhas. Se Deus me deu umas pessoas para eu cuidar, elas são dela, são dele. Elas não são minhas. A gente está a aprender sempre todos os dias. Estes dias aprendi uma que até postei no meu Instagram. Que é assim, é uma pergunta básica. Você é cachorro ou você é ovelha? A pessoa fica assim. Eu não vou responder a isso. Olha, a Siri está ouvindo. Até Siri entrou. Você é cachorro ou você é ovelha? E qual a diferença? Qual a moral da história dessa pergunta? Simples, básica. O cachorro, por muito educado que seja, quando você leva na rua, ele vai com uma coleira e uma trela. E muitas até têm aquelas trelas bonitas que você carrega e ela dá um elásticozinho. Exatamente. E ela vai para ali, vai para acolá. Mas é você que direciona o cachorro. É você que o guia. É você que o leva. E a ovelha? A ovelha, você abre a porta do curral, ela sai. Você só indica o caminho. E ela vai para o pasto, escolhe qual é o melhor pasto. Você não diz assim: olha, tem que comer esta erva. Não. Ela vai comer a erva que ela quer. Ela não anda de coleira. Ela não anda de trela. Ela não precisa de nada. Ela é livre para escolher o seu pasto. E quando ela se sente livre,
O pastor, quando diz assim, é hora de voltar, elas voltam e vão para o seu curral. Já o cachorro, se você o soltar, e se ele vir um gato a passar, não adianta você chamar que ele vai, não ouve. A diferença do cachorro para a ovelha é que um tem que estar sempre preso e o outro é livre. O outro não tem um dono, porque o dono é Deus. Não é nós, pastores. Não é nós, igreja. A ovelha tem que se sentir livre. E isso entra na religiosidade. Se eu começar a impor religiosidade às pessoas, as pessoas vão chegar a um ponto que elas acham que elas pertencem a esta doutrina, elas pertencem a esta placa, elas pertencem ao pastor A, B ou C. E é curioso que às vezes a pessoa pergunta, qual é a tua igreja? Eu sou da igreja do pastor tal. Mas para lá, não é bem assim. Você pode frequentar a igreja do pastor tal, mas você é de Deus. Você é uma escolhida, é um filho de Deus. Você é uma ovelha de Cristo. Tanto é que, o que é que a Bíblia fala? Que nós chamamos. Mas quem traz? É o Espírito Santo. Quem convence, né? Quem convence o pecado do mundo? Quem transforma? Veja que eu, por muita ciência e sabedoria que eu tenha, eu não consigo entrar dentro de si, no seu coração, e arrancar uma mágoa, arrancar uma tristeza, mudar a sua vida. Mas o Espírito Santo consegue. Então eu vou dizer que você pertence à minha igreja? Que você é meu? Não. E a religiosidade está a fazer essa separação, esse fosso. E quando as pessoas entenderem que têm que vestir a camisa, dizer que são cristão, que eu sou de Cristo, mas que eu não sou fanático, porque as pessoas não são minhas, elas fanático são de Deus. A um clube, A um não clube. É? Porque eu gosto muito de futebol, eu sou de Sporting. Para mim o Sporting é o melhor do mundo. Eu sei que não é, lógico, mas para mim é o melhor do mundo. E vai agora dizer que o Porto ou o Benfica é melhor. Eu não vou aceitar isso, mas isso é um clube, é um desporto. Que hoje ganha, amanhã perde, acabou. Agora Jesus não é um clube. Jesus não é um desporto. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu tenho vários caminhos. Escolha um, não é? Escolha. Não, eu sou o caminho. Então, se o caminho é aquele, para que é que eu vou colocar uma religiosidade? E quero um exemplo interessante. Eu estava a evangelizar em casa de uma família portuguesa e estávamos a falar para uma senhora que ela devia estar na casa dos 70 para 80 anos. Ou seja, imagine, uma pessoa da minha terra, conterrânea, portuguesa, toda a sua vida na sua tradição católica, prontos, nada contra, e você vai falar de um Jesus que você segue e serve. Imagina se você não tivesse respeito e sabedoria para falar com uma pessoa dessa. Que ela começa a falar da mãe de Jesus, começa a falar de toda a sua doutrina que ela aprendeu. Para ela aquilo é a verdade, não é? Aquilo é verdade dela. Aí a gente vai falar o quê? Não. Olha, eu concordo. A senhora ama Jesus? Eu sempre levava para Jesus. Quando ela levava para a mãe de Jesus, eu dizia assim, eu respeito. Foi uma grande mulher escolhida por Deus. Nós não podemos chegar ali e dizer assim, não, é isso, é aquilo, é fanatismo, é idolatria. Eu vou afastar a pessoa, ela não vai nem querer mais me ouvir, nem sequer me ver. Não está na hora ainda, não é? Não está na hora. Vai tomar o leite. Ela está no leitinho. Exatamente. Como é que eu vou chegar perante uma pessoa e falar mal daquilo que ela aprendeu desde os seus antepassados? Hein, pastor? Mas é importante ressaltar para quem, né, para quem está nos assistindo, né? Temos um público, graças a Deus, bem distinto, bem variado, né? E nós, como cristãos, como evangélicos que somos, se você alguma vez escutou algo diferente, eu peço desculpa, né? Maria, né? Falando de Maria, da mãe de Jesus, ela foi agraciada, né? Deus achou graça diante de Maria, né? O próprio anjo fala isso. José
também. Você já pensou você ser a mãe do Filho de Deus, não é? Do Filho de Deus. E José ter como dizer assim, ser ordenado a cuidar desse menino, a educar, porque Jesus foi educado por José, por Maria, né? E isso a gente não pode negar, pelo contrário. Agora, a gente também consegue dividir as coisas, não é? Porque Jesus Cristo de Nazaré, esse Jesus, né, que se despiu de sua glória, né, que veio a esse mundo, que se entregou por mim e por você, ele é o único caminho. Isso a gente não pode deixar e nunca vai deixar de dizer, né? Pode continuar. E algo que é interessante, que é, todos nós temos a nossa história e nós não podemos apagar a história. A história de Maria, ela será sempre, digamos que, falada. E está no céu. Está no céu, está lá. Foi uma pessoa escolhida. Foi algo tremendo, que privilégio. Assim como os apóstolos, né? Todos como eles. Paulo, como Pedro, como João. Só que eu não posso fugir à verdade. Exatamente. Respeitando, e você que me ouve, que é católico e tudo isso, o meu maior carinho por vocês e o maior respeito. Mas eu tenho que dizer o que a Bíblia fala. Eu tenho que dizer o que a Bíblia fala, que é, quem morreu na cruz do Calvário? Não foi José, não foi Maria, não foi nenhum apóstolo, não foi Moisés, não foi Abraão, foi Jesus. Então quem despiu da sua glória, sendo o Filho de Deus, jamais usurpou, jamais se quis fazer mais do que Deus, se despiu de toda a sua glória, se tornou um ser humano, foi 100% homem, 100% Deus, jamais errou, jamais pecou, e deu a sua vida para que hoje eu e você tivéssemos liberdade de ter acesso ao Pai. Exatamente. Porque senão, se Jesus não fizesse isso, para já não existia Maria, não existia José, ninguém ia falar dessas pessoas, porque se Jesus não viesse à Terra, ninguém iria falar dos demais. E eu e você não podíamos falar com Deus. Não dava, nós não tínhamos essa liberdade. E Jesus nos deu essa liberdade. Então, é que as pessoas têm dúvida, né? Algumas pessoas já me perguntaram, na verdade, assim, mas, presbítero Micael, então, será que Jesus não foi criado por Deus ali naquele momento como um plano? Porque ele já tinha enviado os profetas, já tinha enviado, né, homens patriarcas como Abraão, como Moisés, como Josué, os profetas Isaías e tudo. E nenhum conseguiu, Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, mas nenhum conseguiu agradar a Deus perfeitamente, ou seja, não pecar, né? E será que Deus então não criou Jesus ali naquele momento com esse intuito? E a resposta é não, porque a palavra diz que desde o Éden, né, o próprio Cristo já estava, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, era o próprio Deus juntamente com Cristo, juntamente com o Espírito Santo. O próprio Evangelho de João vai dizer também que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? O verbo quem é? Jesus, né? Então ele sempre esteve, né? Nada sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele sim precisou abrir mão, como o pastor Helder disse aqui, abrir mão de toda a sua glória, se despir e vir a essa terra com o intuito de quê? De salvar você, de me salvar. Não de te trazer uma religião, não de te trazer um fardo pesado. Mateus 11:28 vai falar, né? Tomai sobre mim meu jugo, né? Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é essa... Talvez o que você ouviu até hoje te afastou de Cristo. Mas o principal motivo do pastor Helder estar aqui nessa manhã, né? Nós estávamos trazendo essa palavra para você, é te mostrar que Cristo veio para te religar a Deus, para te dar o acesso ao Pai. Olha só, eu anotei aqui uma reflexão muito interessante, que nós temos que ter cuidado com essa religiosidade. E Jesus, é porque é tão fácil, é só a gente ler o que Jesus fez e a gente começa a dizer, bem, isto que eu estou a fazer é religiosidade. Jesus não fazia. A Bíblia é o manual, a Bíblia é o nosso GPS. E a palavra do Senhor fala que, certa vez, Jesus, ele aceitou entrar na casa de um fariseu, para comer em casa de um fariseu. Lá em Lucas, no capítulo 11, a partir de 37, fala essa história. E o que é que os fariseus tinham por hábito, por costume?
eles iam lavar as mãos e lavavam os braços até aos cotovelos. Era aquela tradição, era aquele costume deles. E Jesus não fez. Jesus não fez isso. Mas será que Jesus não sabia que eles tinham esse hábito, esse costume? Sabia. Só que Jesus quis mostrar para eles que não importa eu estar-me aqui a lavar o meu exterior, se quando dentro ele não está lavado, não está purificado. O mais importante não é nessas tradições religiosas. Não é eu dizer que eu tenho um uso e costume dentro da minha igreja. Não é eu dizer que tenho isto ou aquilo de hábito. O mais importante é eu transparecer daqui para fora aquilo que realmente interessa. O amor de Cristo. O ter gosto, amor pelas almas. Porque veja bem, o que é que interessa? Eu fazer todos aqueles rituais. Eu tenho que fazer assim, fazer assado e tal. E depois ver o homem lá no chão, todo esmorrado, e seguir sempre. Aí passa o fariseu, passa todo mundo, todo aquele que tinha, digamos que, conhecimento e que tinha toda a religiosidade com ele, deixou aquele pobre homem ali, deitado, ensanguentado. Exatamente. Não é? E foi o improvável. Aquele que talvez não tinha religiosidade, nem tinha taxa de nenhuma igreja, que chegou lá, pegou naquele homem, levou para uma hospedagem, pagou e depois disse, olha, quando eu viesse ele ainda gastar mais, eu venho. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que para eu estender a mão ao meu próximo, eu não tenho que estar preocupado com religiosidades. Eu não tenho que estar preocupado se aquela pessoa pertence à igreja que eu estou ou não. Porque quantas pessoas, por exemplo, que sabem que o irmão em Cristo às vezes está a passar por uma necessidade e não estende a mão só porque não é da mesma denominação. Porque é que a religiosidade é tão ruim que quando nós temos, por exemplo, e vou falar agora, por exemplo, o encontro, por exemplo, que vamos ter agora dia 17, dia 10, dia 17. Poxa, mas o senhor Bispo Fernandes, ele não está na igreja que tu frequentas, tu dizes, porquê que vais ajudar? Porquê que estás a fazer? Mas espera lá, ele está a fazer algo para ele, profissional? Ele está a fazer algo que é para benefício próprio? Ou ele está a fazer algo que é para Deus? Para o reino em si. Para o reino. Porque é muito bonito a gente entrar dentro de uma igreja, numa placa, e ouvir dizer assim, nós trabalhamos para o reino. Mas se eu for ajudar o irmão Micael a fazer algo para o reino, ganhar almas para a igreja onde frequenta, que não é a minha, aí já não... espera lá. Estás a roubar as ovelhas. Eu acho que é para o meu reino, não é? Não é para o reino. Nós temos que tirar essa religiosidade. Micael, quantas pessoas, presbítero, me ligam a pedir orientação, ajuda, e eu digo assim, se for aqui em Portugal, de onde é que você mora? Eu moro em Lisboa. Eu moro... E se eu sei que existe ali uma igreja de um pastor amigo, que eu conheço o trabalho, que é um trabalho sério, um trabalho cristocêntrico e tudo, acha que eu não vou indicar só porque a placa não é igual à minha? Eu vou indicar. Porque eu não quero saber se a pessoa vai para a igreja A, B ou C. Eu quero é que ela vá para o caminho. Que ela seja bem cuidada. Que ela seja cuidada. E isso tenho por experiência, que eu falo sempre isso. Quando eu saio para evangelizar e tudo, e eu deixo sempre esse alerta para... Você que gosta do evangelismo, fique isso como reflexão e pense nisso. Quando eu saio para evangelizar, eu vou falar, por exemplo, com 100 pessoas. E daquelas 100, se calhar não vem nenhuma para a minha igreja. Não vem nenhuma. Você joga a semente. Joguei a semente. Nossa. Mas Deus é tão amoroso que talvez naquele domingo a seguir eu vou estar lá na igreja e vai chegar uma pessoa pela primeira vez. Não foi nenhuma daquelas 100 que eu evangelizei. Mas Deus tem um cuidado tão grande pela sua obra, Ele tem um cuidado tão grande pelos seus,
que Ele vai nos sempre honrar e vai dizer assim: filho, o trabalho que tu fizeste não é em vão, porque as almas são minhas. Tu chamas, mas quem leva sou eu. E está aqui uma alma só para te mostrar que o trabalho que fizeste não é em vão. E mesmo assim, eu não sei se aquela semente que foi lançada, ela hoje não está na igreja A, B ou C, porque elas não são minhas. Agora, se eu sair com aquele intuito, eu seria hipócrita se dissesse assim: não, eu saio para evangelizar todo mundo, não importa que não venha. Não, eu quero que a pessoa venha para a igreja de onde eu estou. Eu quero ver a igreja cheia. Eu quero a igreja ramificar, abrir outras, estender as tendas. Isso é ponto assente. Mas eu não posso ter isso como objetivo único, porque senão eu vou ficar limitado. Eu vou ficar um egoísta, a pensar só em mim. Eu tenho que dizer assim: espera lá, o senhor é de onde? Não, eu sou de Braga, um exemplo. Ai, espera lá, não, eu frequento aqui a igreja em Matosinhos, então não. Pronto, Deus abençoe. E vir Costa. Siga o seu caminho. Espera lá, mas eu sei que em Braga existe uma igreja, que por acaso até pertence ao ministério onde eu frequento. E mesmo que não fosse, mas se eu conheço a igreja, acha que eu não vou falar? Eu não vou dizer, não, vá, olha, tome lá, está aqui um endereço, está aqui o número de telefone do pastor, fale com ele. Porque as pessoas não são nossas, as pessoas são de Deus. A religiosidade está a afastar as pessoas, porque a gente vai falar de Jesus e em vez de falar de Jesus, a gente vai falar da igreja, a gente vai falar da religião, a gente vai falar de fanatismo. E nós não, nós temos que falar de Jesus. E temos que vestir essa pele. Nós temos que assumir quem somos. Como eu dizia há pouco, nós temos que vestir. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu dou isso como exemplo. Há muita gente que fala mal, por exemplo, dos muçulmanos. Uns porque têm medo, outros porque têm, talvez, falta de conhecimento. E eu já tive várias experiências. E eu tenho uma pessoa que eu trato por prima, porque ela tem um filho que é meu primo. Ela esteve com um primo meu, esteve junta com um primo meu e engravidou, teve um menino, que é meu primo, e até hoje nós somos amigos e tudo. E eu já estive em casa dela, juntamente com a minha esposa, lá em Paris. E quando eu estava em casa dela, evangelizei ela, orei, ela ainda estava grávida do menino, e orei por ela, aceitou perfeitamente eu orar, aceitou eu falar de Jesus para ela. Mas porquê? Porque eu jamais chegaria perto dela e disser assim: olha, os caminhos que tu estás a trilhar são errados. Ou seja, eu não posso chegar perto dela e jogar uma pedra em cima de tudo aquilo que ela aprendeu desde que nasceu. Ela é argelina. Vem de uma comunidade 100% muçulmana. Eu não posso chegar para ela, que tem as suas raízes, as suas culturas, e começar a falar abobrinha para cima dela, que ela vai me afastar. Eu não vou ter mais a oportunidade de falar de Jesus. Mas essa relação que já existe há 5 anos, mais ou menos, hoje ela já chegou a ir à igreja. Mas só esteve na porta, em pleno Ramadão. Que eles são muito rigorosos. Sim. Mas sabe qual é a diferença deles para nós? Que muita gente julga e desconhece. Eu estava em casa dela, juntamente com a sua mãe e com o seu namorado, muçulmano também. E eles estavam em pleno Ramadão. E quando chegou a hora da oração, o rapaz que estava do meu lado a conversar, ele não quis saber se eu era visita, se eu era familiar, se eu era cristão. Ele não quis saber. Ele é muçulmano. Ele levantou-se, pediu licença, levantou-se à minha frente, numa distância de 2-3 metros, colocou lá o seu tapete, dobrou os seus joelhos e fez a sua oração voltado para Meca. A minha pergunta é: nós cristãos, se tivermos num grupo de amigos, em nossa casa, eu convido alguém que não é cristão, que não é evangélico, e ele está em minha casa,
e chega a hora de eu fazer a minha oração, será que eu tenho coragem de dizer assim, olha, com licença, eu vou dobrar os meus joelhos, vou orar? Fica só essa reflexão. Porque a religiosidade é tanta que afasta as pessoas, mas também a falta de assumir a sua religiosidade na parte boa, a sua identidade, também afasta as pessoas. Porque aquilo como me deixou curioso e me deixou assim admirado, será que eu tenho também trazido admiração para as pessoas que me ouvem? Será que eu, como cristão, como evangélico, eu tenho criado aquela... Influenciado também. Ser um influenciado. Será que eu tenho feito discípulos por causa daquilo que eu pratico? Porque falar é muito bonito. Dar-me um microfone em cima do altar, como agora vou pregar, é muito bonito. Isso é fácil. O difícil é eu transmitir a minha identidade lá fora sem criar perigo de levar a pessoa a afastar-se de mim. A religiosidade, ela é boa quando ela é colocada no ponto certo. Demonstrar quem sou, mas não impor uma religiosidade. A pessoa tem que olhar e ver a Bíblia dentro de mim. Ela não precisa conhecer a Bíblia. Ela pode não saber, mas ela tem que olhar e dizer assim, espera lá, ele não diz palavrão, ele é diferente, ele não bebe, ele não fuma, está ali qualquer coisa que é diferente. E isso começa a incomodar. Sim. E chega, tive um jovenzinho que estava a estagiar na empresa comigo, que ele chegou perto de mim e falou assim, você é pastor? Eu sou. Porquê? Algo lhe chamou a atenção. Aí depois comecei a conversar com ele e tudo, aí começámos a ver, e ele também é filho de um pastor que tem a sua igreja na cidade da Trofa, mas algo chamou a atenção. Assim como o caráter dele e a postura dele também chamava a atenção pelo bom exemplo. Sim. E isso é muito bonito. E não foi preciso impor, não foi preciso estar ali a dizer eu sou, eu... Mostrar a carteira. Mostrar a carteira. Mostrar a carteira. E nós temos que saber separar isso. Temos que saber separar a religiosidade do essencial. Um exemplo de religiosidade essencial que eu também vi, pastor, é interessante, eu estava assistindo ontem um vídeo e mostrou muito bem isso, muito bem mesmo. Resumidamente, o Jesus, né, se aproximando ali do tanque, né, a palavra fala do tanque de Betesda, né, o nome é meio complicado de falar, e ali à beira daquele tanque ficavam pessoas, né, que quando pessoas doentes, cegos, coxos e tudo, e quando as águas se agitavam, né, em um certo período, o primeiro que se lançasse ali naquele tanque ficaria curado da sua enfermidade. Pronto, para você saber. E aí Jesus se aproxima daquele homem, né, de um certo homem que estava ali já há muito tempo, e pronto, resumindo a história, cura ele, né? Ele é curado. Jesus pergunta, o que quer que eu te faça e tal? Ele disse, não tem quem me jogue no tanque, você vai me jogar no tanque? Não, Jesus é a cura e curou ele de qualquer forma e saiu, né? Curou ele e saiu. E quando ele vai para ali para juntar sua cama, o seu leito, né? Imagino que ele dormia, se fosse nos dias de hoje, em cima de um papelão, seja lá do que for, de uma palha. E ele vai e junta ali a sua cama, o seu leito, que é o que ele tinha, coloca embaixo do braço e vai embora, porque ele já não precisava mais estar ali. E um dos homens, né, estudiosos, fariseus e tudo religioso, né, que cuidava do bom andamento do local, para que tudo tivesse legal, para que tudo tivesse bem organizado, chega com ele e fala, olha, não é lícito que você carregue, o que você está fazendo? Né? Não é, o que você está fazendo? Eu acabei de ser curado. Mas não é lícito que você carregue a tua cama hoje não. Você já pensou, parou para imaginar? Na hora aquilo ali eu fiquei chocado. Aquele homem, ao invés dele se alegrar, ao invés dele contemplar o que tinha acabado de acontecer, né? Ele mesmo diz, eu acabei de ser curado, você está acostumado, né? Imagina ele dizendo,
Você está acostumado a me ver tantos e tantos anos aqui, sempre jogado nesse leito, nessa cama, nesse chão, né? Depois de tantos anos, e você está vendo que eu estou andando e você não está se alegrando, que, né? Eu imagino, né? E você está preocupado se eu estou carregando essa cama aqui, se eu estou fazendo isso, se hoje é sábado, se hoje é domingo. Você está preocupado com isso, não é? Muitas das vezes nós, num culto, né, num culto de domingo, a gente está muito preocupado se o som vai ficar legal, né? Se o microfone está funcionando, está na altura certa, se a bateria está no lugar certo, se a Bíblia está posicionada no lugar correto aqui embaixo da lâmpada, o púlpito. A gente está preocupado com tudo isso, mas está despreocupado, digamos assim, com a palavra realmente que vai ser pregada, que vai ser lida, né? Às vezes já aconteceu comigo, isso é algo que acontece, né? De você ir para o culto, chegar em casa e dizer assim, hoje o louvor não estava legal. Hoje o louvor não estava legal, o ministério de louvor não conseguiu tocar o meu coração, né? Eu achei que a irmã desafinou uma nota, eu achei que o irmão errou ali no teclado, né? Quando na verdade a gente sabe que para a gente sentir a presença de Deus, para a gente sentir ser tocado por um louvor, por uma oração, depende muito mais da gente, né? De como está o nosso coração, né? Daquilo que a gente está entregando ao Senhor. Não vai depender, pode ser só um violão, ou pode ser só a capela, a voz, né? E quantas vezes eu lembro que no passado eu dizia assim, hoje não foi legal o culto não, a palavra não foi boa, ou o louvor não falou comigo. Não é o louvor que vai falar, é Jesus, né? Basta a gente estar com os nossos ouvidos atentos. O resto, a iluminação, o posicionamento, né? A roupa, o terno, a gravata, isso é tudo religiosidade, né, meu pastor? Não, isso é interessante, digamos que pegando em duas notas daquilo que você falou, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 15 diz assim, regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Veja que nesse exemplo do paralítico, a preocupação dos fariseus, a preocupação dos religiosos, a preocupação da religiosidade foi que não era lícito. Ou seja, não se alegraram. Porquê? É mais fácil eu alegrar-me com a tristeza de alguém, eu chorar com a tristeza de alguém, ter sentimento, coitadinho, que pena, está ali há tantos anos. Um dia vai dar certo, você vai sair dessa. Não te preocupes, quem sabe, na próxima. É muito mais fácil eu compadecer-me. Agora, eu alegrar-me com a vitória de alguém, isso é que é difícil. E eu alegrar-me, poxa, que vitória. Imagina, quantas pessoas podiam estar ali do lado dele e sair e vê-lo ali a sair, já a andar e tudo, e será que houve alguma que disse assim, amém, graças a Deus, a próxima vou ser eu. Infelizmente, a religiosidade não deixa, muitas das vezes, a pessoa se alegrar com o sucesso do outro. Não deixa a pessoa ficar feliz com o crescimento em qualquer área, seja financeira, espiritual, em qualquer área, do outro. A pessoa só é boa enquanto não passa por mim. Enquanto não me ultrapassa. Porque se me ultrapassar, a pessoa já passa a ter defeito. E a outra parte que você tocou aí, que é muito interessante, e que infelizmente é essa religiosidade dentro das igrejas que existe, eu sou muito crítico a isso. Muito mesmo. Muito. Que é, hoje em dia, as pessoas apreciam, falando agora do Ministério do Louvor, isto louva, isto toca, isto tá, e fazem ensaios, e fazem tudo e tal, mas a essência não está aí. Nada contra quem ensaia porque quer a perfeição para Deus, quer dar o seu melhor para Deus, nada contra. Se o intuito for esse... O intuito sendo esse, amém. Agora, eu ensaiar, eu querer saber se a irmã está afinada ou não, mas espera lá, mas a irmã está a cantar para mim ou está a cantar para Deus?
Mas a irmã está a louvar a mim ou está a louvar a Deus? Eu estou a buscar a presença de Deus ou estou agora a reparar na afinação da irmã? E isso acontece. Isso eu já vivi. Eu já vivi. Eu tive um trauma em jovem. Eu não sei cantar. Eu fui operado à garganta, que tinha 5 anos de idade. Então eu não tenho as amígdalas. Então a pessoa, a voz fica ruim. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava num culto de mocidade. Culto jovem. Sim. E tinha 2 jovens do meu lado que me criticaram porque eu estava a cantar mal de devia ser ruim, coitada, para os ouvidos dela. E eu fiquei com aquele trauma durante muito tempo, que eu evitava. Eu praticamente ficava só naquela voz baixinha, para não incomodar ninguém. Para não incomodar ninguém, porque eu tinha noção que a minha voz era ruim a cantar. E agora eu pergunto, isso foi bom ou foi mau? Por acaso, Deus viu algo especial em mim, que eu não sei o quê, que me permitiu que eu tivesse até hoje. Mas quantos que, talvez por causa de uma palavra negativa dessa, de uma religiosidade dessa, se afastaram dos caminhos do Senhor? Tu não tens jeito para pregar. Tu não tens jeito para falar. Tu não tens jeito para isso. Tu não tens jeito para aquilo. Mas espera lá, mas eu estou a fazer para você, eu estou a fazer para Deus. Não, tu para louvar, tu tens que ensaiar. Mas espera lá, mas o irmão tem condições para ensaiar? O irmão trabalha, não consegue se deslocar à igreja porque é distante. E eu vou colocar agora um fardo em cima dele? Dizer que ele só vai louvar no ministério de louvor se ele ensaiar? Eu vou limitar um dom que ele tem? Eu vou limitar uma adoração para Deus por causa de uma religiosidade? Isso sim é uma religiosidade. Isso é uma religiosidade. Porque eu tenho várias experiências, eu gosto de fazer live. Tive uma experiência muito bonita dentro da pandemia. E eu gosto, de vez em quando, gosto de fazer assim umas orações com alguém e tudo, gosto de fazer. E às vezes gosto de pegar a pessoa de surpresa. E já aconteceu até com criança. Dizer assim, vai orar. E a criança diz assim, não, eu não quero. Eu deixo, tranquilo. Aí, com licença. Aí no fim eu falo assim, porquê que não oraste? Não sei. Seja criança ou seja adulto, mas pronto. Não sei tudo isso. A palavra que eu digo para essa pessoa é assim, mas espera lá, tu estás a falar comigo? Tu consegues? Sabes falar? Sei. Com Deus é igual. Tu não és menor do que eu. Tu não és inferior a mim. Tu estás a falar para Deus, não estás a falar para mim. Esquece quem está do teu lado. Esquece as palavras bonitas. Hoje, essas pessoas, têm umas que é obreira, graças a Deus. Tenho várias que são obreiros. Mas essa última que é obreira, grande mulher de Deus lá na Suíça. E tenho essa criança que hoje diz assim, pastor, eu quero orar consigo. Quero orar consigo. Agora imagina, se eu vou me auto-intitular o perfeito, o que sei orar, o que sei falar, e vou começar a dizer assim, não, tu gaguejas muito. Mas para lá, eu já me esqueci que quando me deram um microfone pela primeira vez, com 17 anos de idade, em cima de um altar, com mais de 500 pessoas à minha frente, que a voz mal saía toda embragada com tanto receio. Se aquele pastor não apostasse em mim, se aquele pastor não me desse uma palavra no fim, disse assim, arrebentou, deu tudo certo, olha que bênção. Será que eu estaria em cima do altar hoje? Então vamos tirar essa religiosidade. Vamos tirar isso. Há pessoas que querem trazer a religiosidade para as coisas. E Jesus era simples. Jesus era simples. Jesus está a passar. Aí vê os religiosos com um monte de pedras na mão para atirar para uma prostituta. Não. A lei manda apedrejar, a lei manda fazer isto, a lei manda fazer aquilo. E eles vieram para afrontar Jesus, né? Para ver assim, vamos ver o que ele vai dizer. O que ele vai dizer? Olha, a lei, Moisés mandou que a gente apedrejar. O que é que tu vai dizer? E o que é que Jesus fez? Jesus foi simples, sem magoar, sem entrar em debate religioso, porque não se deve entrar em debate religioso. Não. Tudo bem, se você não tiver pecado, atire.
Quem não tiver, pode atirar. Aí todo mundo foi embora. Ele olhou para aquela mulher. Qual foi o conselho que ele deu para ela? Vai. Rapaz, não peques mais. Não peques mais. Se ela pecasse, com certeza que o fim dela ia ser um apedrejamento lá na frente, mais cedo ou mais tarde, porque Jesus às vezes podia não ter a oportunidade de passar lá. Qual foi o grande privilégio dela? Foi, não pecou e teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus quando ele ressuscitou aqui na terra. Quando ele veio entre os mortos, quem foi a primeira? Maria Madalena. Todo mundo fala Maria Madalena. Agora eu vou negligenciar alguém por causa da religiosidade? Eu vou julgar alguém porque eu, como ando aqui há 32 anos, talvez tenha um bocadinho mais de facilidade. Não é porque eu saiba que eu não sei nada, mas talvez um bocadinho mais de facilidade devido a estar à vontade a comunicar com as pessoas do que aquela que está a começar agora. Não, parem da religiosidade. Religiosidade afasta. A religiosidade tem que existir para a parte boa. Religar a Deus. Religar a Deus. Mostrar o que é bom. Mostra. Olha, Jesus é o caminho. Olha, você tem valor. Olha, você é mais que vencedor. Olha, você é filho de Deus. Olha, você é bênção. Você tudo pode naquele que fortalece. Mostre só aquilo que é simples. Porque as demais coisas já basta o dia a dia para complicar. Não vamos nós complicar a vida de ninguém. É verdade. O essencial, né? O essencial é Cristo. Amém, pastor Helder Silva. 47 anos e há 32 anos caminhando com o Senhor. Lembrando que a gente vai pôr, né, @pastor Helder Silva, o contato do pastor também, no link dos comentários. Fique à vontade para estar tirando qualquer dúvida, para conhecer o projeto, né? Alimente um Sorriso também no Instagram, ali em Moçambique, né? Moçambique, né, pastor? na cidade no distrito da Beira, na cidade de Yamatamba, e é um projeto muito interessante, dá gosto, porque a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho, né? Esse é o verdadeiro evangelho. Se eu tivesse um filho a passar necessidade, a passar fome, a ter uma vida precária, e tivesse alguém distante, do outro lado do oceano, e lembrar que existe alguém que pensou no meu filho, que amanhã pode ser um pastor, amanhã pode ser um missionário, pode ser um médico, pode ser um advogado, e nem sequer vai se lembrar do Helder, nem sequer vai se lembrar da missionária Jamila, minha esposa, nem sequer vai se lembrar de nenhum dos patrocinadores. Mas Deus é quem nos vai dar a recompensa. Não vai ser aquela criança que amanhã vai ser um homem, não vai ser os pais dela. Vai ser Deus. A nossa recompensa vem de Deus. Não espere recompensa do homem, porque se você esperar a recompensa do homem, você vai se desiludir. É verdade. E outra, né? De repente você vai ajudar, né? Quero crer que você vai conhecer esse projeto e vai ajudar, né? De alguma forma. E talvez você nunca vá ver aqui nessa terra esses frutos, né? Mas, é como o pastor acabou de falar, a tua recompensa, ela vem de Deus, né? A nossa recompensa, ela vem de Deus. Até porque, um exemplo, se você ajuda um projeto como esse, né? E aí, de repente, é exposto, não, porque, olha, o fulano de tal ajudou nesse projeto e tal, e você fala, realmente eu ajudei, eu fiz isso, eu sou aquilo, e papa, você já recebeu a tua recompensa, né? Aqui nessa terra. E eu digo a você, a gente não deve trocar a recompensa divina por nada. Por nada. Não, por isso é que eu tenho sempre o cuidado de dizer que o projeto é de Deus. É de Deus. Nada acontece que Deus não permita. E apenas está a ser direcionado porque ele tem que ser direcionado por alguém. Exatamente. E esse alguém sou eu e a minha esposa. Um grande abraço para a missionária Jamile. Forte abraço. Sou eu e a minha esposa, a missionária Jamil, que é meu braço direito e esquerdo. É ela que faz os banners, é ela que faz tudo. Me ajuda imenso. E esse projeto é de todos os patrocinadores. Tem patrocinadores que dizem assim, pastor, eu não tenho condições de ajudar financeiramente,
Porque tem pessoas que dão 1 euro, 2 euros, 5 euros, não tem valor. É consoante a condição financeira, um mês pode mais, outro mês pode menos, e eu não gosto de falar nem valores, porque isso é uma coisa muito reservada da vida pessoal da pessoa. Mas tem patrocinadores, neste momento, que o seu patrocínio apenas é divulgação. Mas para mim tem tanto valor como aquele que está a dar oferta. Porquê? Se não houver divulgação, ninguém conhece. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho condições. Espera lá, mas tenho um telemóvel, tenho uma página de Facebook, publica, partilha, envia para os seus contactos, porque Deus vai usar alguém lá, talvez lá do outro lado da cidade, vai se lembrar, está lá o endereço, o MBWay e tudo, e vai cair lá uma oferta. Um dia deste, eu recebi uma notificação do MBWay, que é uma oferta, ligo para a minha esposa, normal. Nem sabe de onde veio. Conheces essa pessoa? Não, nem sei, porque eu gosto de agradecer. Eu tenho sempre o cuidado, a pessoa recebe e tudo isso, e eu mando uma mensagem, obrigado, Deus abençoe, valorizo cada cêntimo que entra ali, valorizo. E peço sempre à pessoa para ver o que está a ser feito com o dinheiro dela. E aquela pessoa eu não conheço, mandei tirei o número pelo MBA, tirei o número da pessoa, mandei só uma mensagem, porque eu não tenho o WhatsApp dela, porque não tinha o contacto, mandei mensagem, não respondeu, talvez quis ficar no anonimato, mas agradeço. E é bonito, porque assim, lá a pessoa não se quis expor nada, porque é para Deus que ela está a fazer. Não é para o Helder, não é para a missionária Jamila. Amém por isso. Pastor Helder, vamos partindo já para os finalmente, né? Mais uma vez agradeço imensamente a sua presença conosco e frisando, os vencedores, esse evento que vai acontecer no dia 10 agora, no próximo domingo, em Lisboa, e dia 17 aqui no Porto, né, vai ser uma bênção. É interessante quando se fala também desse tema, pastor, dos vencedores, né? Porque às vezes nós recebemos uma palavra, agora mesmo, como o pastor acabou de dizer, em Cristo somos mais que vencedores. E talvez você esteja aí na sua casa agora, no teu trabalho, no teu carro, pensando assim, será que eu sou um vencedor mesmo? Né? Aquela dúvida. Mas isso é do homem, isso não é algo que é particular seu. Não, infelizmente nós passamos por momentos, né? É interessante que a gente vai num evento como esse, por exemplo, ou vai na igreja e a gente recebe uma palavra, né? E a gente toma posse daquela palavra naquele momento, né? Diz assim, olha, eu sou um filho de Deus, eu sou um vencedor, um exemplo. Pronto. E você sai dali, eu sou um filho de Deus, eu sou um vencedor. Quando é na segunda-feira, eu sou um filho de Deus, eu sou um vencedor. Na terça, eu sou um filho de Deus. Aí vai na quarta, quando chega na sexta-feira, olha, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Será? A pessoa esquece. Começa a perder o gás. Começa a perder o gás, né? Não, e eu quero frisar mesmo, e eu não teria, digamos que, lata, como se diz aqui em Portugal, para falar assim, face a face, ter o meu Facebook, que é público, ter as minhas redes sociais, que são públicas, e dizer, vá nesse encontro dos vencedores. Você da Grande Lisboa, no Hotel Roma, você do Grande Porto, das cidades circunvizinhas, no Hotel Cristal. Se não acontecer nada, nesse domingo pelas 10 da manhã, se não acontecer nada de impactante, se você disser assim, não, eu não vi nada que me chamasse a atenção, não valeu a pena. Você tem o meu contacto aí, você vai dizer que eu sou mentiroso, você pode até bloquear-me, porque eu desafio você. Você que está desenganado pelos médicos, você que está com uma causa que diz assim, aos olhos do homem é impossível, você que está com um problema que diz assim, não tem mais solução para mim nem para os homens, eu só digo assim, existe solução, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Como diz no Brasil, ele dá a cara a tapa, né? No Brasil a gente fala assim, dou minha cara a tapa. Amém por isso. Pastor Helder, pode dar suas considerações finais, né? Amém por isso. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Pastor Helder Silva, o qual eu tive o prazer imenso de conhecer. Agradeço imensamente sua presença conosco. Creio que vai ser a primeira de muitas. Amém. Amém? Amém. Queremos você aqui mais vezes, em nome de Jesus. Fique à vontade para dar um tchau abençoado para quem nos assiste. O meu muito obrigado a todos vocês que vão nos assistir agora no dia 3
vai ser bênção em nome do Senhor Jesus, ou talvez mais tarde você está no seu trabalho, não pode assistir agora neste momento, mas você vai assistir mais para a frente. O meu muito obrigado ao presbítero Micael por este carinho, por este convite. Tenho a certeza que nada que foi falado aqui foi em vão. Nenhuma palavra. É algo que eu tenho sempre o cuidado de pedir a Deus. Porque quando eu abrir a minha boca, que não deixe a minha carne falar, que seja o seu espírito a usar as palavras. Seja você muito abençoado. Toma posse da sua vitória, toma posse. Você que quiser entrar em contato comigo, Pastor Helder Silva, você vai aceder às nossas redes sociais, você é convidado para estar connosco nesses eventos que vamos realizar, você é convidado para estar connosco em qualquer uma das igrejas que você diga assim, eu quero ir lá, o pastor Helder foi pregar na igreja A, B ou C, eu quero conhecer pessoalmente, tirar alguma dúvida, fica à vontade, mas só uma nota, não siga o pastor Helder, siga Jesus. Aleluia! E com essa, que foi para fechar com chave de ouro, siga Jesus. Ficamos por aqui. Até domingo que vem, se Deus quiser, alimente um sorriso, hein? Tchau, tchau!